boa tarde nação, boa tarde torcedores do CRB e a imprensa também alagoana, e todos os torcedores em geral. Hoje é um dia importante para o clube, onde a gente fez um movimento de mercado e incorporamos o nosso grupo com 2 profissionais de alto gabarito. Trouxemos Paulo César Guzmão, um homem consolidado no mercado, com um lastro imenso, com uma bagagem imensa dentro do futebol brasileiro, com história imensa dentro do futebol, tendo passagem em diversas profissões e funções dentro de um clube. Vem com a alcunha de desenvolver dentro do clube todo o conteúdo institucional de processos, implantar processos, ajudar também na organização e no crescimento do clube contínuo. Nesse mesmo movimento, também fizemos a troca do nosso treinador, Eduardo Barroca. Entendemos que o ciclo chegou no fim, às vezes você precisa fazer esse tipo de movimento para poder os próprios jogadores se reoxigenarem, não por falha às vezes do treinador, às vezes por fadiga no trabalho. Então a gente já não conseguia mais extrair o suficiente, e aí uma derrota extremamente dolorosa para a gente, de 5-0, uma derrota aí que incomoda bastante a todos nós. Aí entendemos aí que o ciclo tinha chegado ao fim e que a gente precisava reoxigenar o grupo, trazendo jogadores que estão numa zona de conforto para o desconforto e trazendo alguns jogadores que estavam desanimados para um novo ânimo, com a chegada do novo treinador, porque são novas oportunidades. E optamos pela vinda de Fábio Mathias. Fábio Mathias também com passagens grandes pelo futebol brasileiro, com processos muito similares também de trabalho do próprio Eduardo Barroca. É a nova geração de treinadores hoje que sucede o futebol brasileiro, os grandes treinadores do Brasil, essa nova geração, nova era de treinadores. Fábio chega com essa missão de reoxigenar o grupo, trazer o CRB de novo para o equilíbrio e trazer ao nível de vitórias. Vimos aí com a possibilidade real de, nas últimas 9 rodadas, a gente tinha 17 pontos. Se a gente traz um resultado positivo contra o Londrina, a gente poderia ter chegado a 10 jogos com 20 vitórias. Isso não aconteceu, mas não aconteceu e, além disso, foi de forma trágica, um 5-0 extremamente doloroso, que obrigou a todos nós a fazer um movimento de cobrança de jogadores, cobrança de comissão técnica, cobrança de tudo, e aí culminou aí com a chegada de Fábio. Fábio tem um desafio aí de reoxigenar, trazer sua experiência, Fábio, para dentro do grupo, trazer esses jogadores para que eles possam render o que já renderam e a gente entender, evidentemente, dentro do processo, alguns movimentos naturais de janela, trazendo quem precisa trazer, liberando quem precisa liberar. Esse é o desafio da gente, é o desafio da equipe hoje que está aqui comandando o CRB e que a partir de agora são as cabeças do futebol do Clube de Regatas Brasil. Boa tarde ao PC, que chega na qualidade de executivo de futebol, o professor Fábio, o comandante técnico, mas a pergunta para o presidente falou justamente nesse processo de janela. O que é que já pode passar para o torcedor com relação a esses 2 profissionais? É onde entra a direção. Sai muita gente, vem muita gente. Como é que pode passar já para o torcedor? Presidente, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, dizer que existe uma janela de exceção criada agora pela CBF. Ela nos permite fazer algum tipo de movimento, embora que o movimento da janela aberta mesmo seria no dia 18. Estamos num processo de finalização do transfer ban, inclusive, é importante que a gente saliente isso aí. A gente está saindo desse transfer ban, já demos entrada e pagamos, inclusive, a FIFA, toda a multa, que era $5 mil, então foi entregue todo o material à FIFA, cobramos hoje de manhã, estamos aguardando a liberação. Como já tem mais de uma semana que foi pago e entregue tudo, a gente aguarda que essa semana a gente realmente já tenha essa liberação. Então hoje, legalmente, a gente não pode inserir nenhum elemento novo dentro do clube para estar apto em campo até que a FIFA libere. Porém, a gente está trabalhando aí em cima disso. Em relação a possibilidades de mercado, nós tínhamos, evidentemente, antes da chegada do professor e antes da chegada do PC, alguns nomes que a gente entendia que deveria ter saída e deveria ter chegada. É necessário que a gente tenha esse equilíbrio, porque você tem uma janela que é aberta, quer queira, quer não queira, até agosto, setembro, salvo engano, e não precisa ir no desespero. Quem vai no desespero agora nesse momento
vai no leilão e pode ir errado também. Então é necessário que o professor sente, conheça o grupo. A gente tem um jogo importantíssimo semana que vem, ele vai precisar conhecer o grupo, talvez aí com 10 dias, para fazer uma análise e passar um feedback novo dele juntamente com o PC, das peças que de fato precisam sair, das peças que de fato precisam chegar. Mas esse é um movimento que a gente começa do zero por conta da chegada dos 2 novos profissionais. E só para passar aqui a pergunta para o professor, depois os companheiros ficam à vontade. Professor Fábio, a psicologia diz que a primeira impressão é a que fica. E a impressão do amigo com relação à chegada do que viu aqui da estrutura do CRB, do que tem o elenco do CRB, do que tem uma torcida o CRB, se já pode adiantar porque, na sua visão que chegou agora, essa equipe do CRB vem de uma goleada e não está brigando na parte de cima pelo que eu já falei, o que tem o CRB. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, imenso prazer, agradecer, tá? Presidente, voto de confiança também, e a todos, PC a mesma coisa. Acredito muito, tá? E a gente teve alguns anos atrás aqui no CRB, a gente viu o clube numa estruturação, num processo, principalmente em relação essa parte de condição de trabalho. Hoje, eu vejo, por ter passado em outros clubes também, que o CRB hoje não deixa de desejar em nada em relação aos outros clubes aí, que estão, inclusive, na Série A do Campeonato Brasileiro em termos de estrutura. Isso é um ponto favorável. Em paralelo a isso, a gente tem a performance do campo, a gente tem aquilo que os jogadores entregam, aquilo que a equipe pode entregar. E quando você chega, você visualiza, e muitos desses jogadores, a gente já teve a oportunidade de jogar contra, ou alguns até tivemos a oportunidade de trabalhar com eles. E a gente enxerga que a gente precisa, em alguns momentos, ajustar algumas rotas, ajustar alguns caminhos. E eu acho que esse momento de chegada, meu principalmente, é um momento disso, de ajustes e reajustes em relação ao caminho, para que a gente consiga ter, principalmente, os resultados que tanto o clube precisa no momento que o clube está. Então, eu acredito muito nisso, essa visualização em relação ao plantel, a gente já teve algumas conversas, nós conversamos em relação a isso, que a gente já conhece, a gente tem uma análise também, juntamente com o clube, a gente entendeu algumas situações também pontuais dos jogadores, mas isso a gente precisa fazer de uma forma que você faça e entenda que o plantel ele não pode ser um plantel recheado de jogadores. O CRB hoje tem uma única e exclusiva competição, que é o Campeonato Brasileiro da Série B, então você não tem estadual, você não tem Copa do Nordeste, você não tem Copa do Brasil. Então você trazer jogadores em determinado movimento para que você aumente demasiadamente o grupo e plantel não é o objetivo do clube. O objetivo do clube é ter peças pontuais que venham dentro das posições e das carências que nós vamos identificar juntamente com o restante do clube, para que a gente consiga ter um melhor desempenho. E automaticamente, a partir disso, a gente tem que observar e tem que visualizar que tipo de saída vai ter, onde vai ter as saídas e quais são os pontos falhos ou desequilibrados em relação à montagem do plantel. Acredito muito nisso. E essa primeira semana, principalmente, é essa semana de observação, mas, de antemão, o torcedor pode ficar tranquilo, nós já conhecemos vários jogadores, tivemos a oportunidade de jogar contra vários jogadores, então para nós não é um plantel obscuro, um plantel que você não conhece os jogadores. E essas discussões elas vão ser feitas diariamente para que a gente possa ter os movimentos adequados dentro da política do clube quer e dentro daquilo que o clube exige. E para mim, essa janela inicial agora, esse primeiro movimento, é talvez o movimento mais perigoso de janela, porque é um movimento muito, eu vou usar um termo aqui, tá? Não é um termo pejorativo, mas é um termo que nós usamos muito e a gente grita muito, que é o termo leilão. Que você, quando larga logo na janela e você tem algumas situações de alguns jogadores, o valor de mercado dos jogadores acaba sendo lá em cima. Então, talvez você ter inteligência suficiente para entender o que está acontecendo em relação ao mercado e, a partir daí, buscar essas peças suficientes dentro daquilo que o clube acredita, seja o ponto-chave para que você tenha sucesso também e consiga ter o principal desempenho que é em campo. Então, o primeiro objetivo nosso qualquer desempenho em campo. Já temos o jogo domingo. Então, se você também esquecer o desempenho em campo, se pensar em questões de contratações, automaticamente você vai esquecer do objetivo principal, que é conquistar um bom resultado na próxima rodada, que é necessário para poder iniciar daqui a pouco um novo ciclo conosco aqui dentro do clube. Boa tarde, presidente Mário Marroquim, Fábio Matias, PC Guzmão, Rodrigo Cedro, TV Asa Branca. O senhor falou muito sobre renovação de elenco, possíveis chegadas, também possíveis saídas. A minha pergunta é justamente para o PC, né, que está assumindo aí a direção executiva do clube. É claro que a sério irão haver alguns jogadores, principalmente os destaques do Clube de Regatas do Brasil, como o atacante Micael, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro da Série B, artilheiro isolado, destaque o ano inteiro até esse período agora. O CRB teme perder o Micael ou o Christoph ou qualquer outro jogador
nessa abertura de janela agora, PC? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês e dizer da responsabilidade e principalmente privilegiar vocês da imprensa local. Em nenhum momento, desde do meu anúncio, eu atendia a nenhum jornalista de imprensa do Brasil. Mesmo com toda essa ação em cima do São Paulo ou de qualquer time em cima do Mikael, a imprensa de São Paulo me procurando, a imprensa de Londrina querendo entrevista, e eu em nenhum momento eu conversei com o Lucas sobre privilegiar vocês. Acho que é importante esse primeiro contato e o primeiro contato com vocês, né, para a gente poder fazer um elo muito forte e responsável, né, um elo responsável sobre aquilo que a gente vai estar divulgando. Quanto ao Mikael, o Mikael é um dos artilheiros do Brasil, da Série B, e ele vai chamar atenção, não tem jeito. O mercado está carente dessa posição. E a gente, o CRB é um clube que ele não é um clube para ficar com um jogador valorizado no mercado, até porque ele não tem como competir com o mercado, ele precisa fazer, né, o caixa para ele também poder ter a oxigenação e buscar também dentro do mercado. Então, mas existem as conversas, as negociações que estão passando diretamente pela presidência do clube, a gente está assumindo agora, e com certeza vocês vão estar informados dentro das decisões que forem tomadas. Boa tarde, PC, seja bem-vindo também, Fábio. A primeira pergunta para você, Fábio, a informação que a gente teve que na sua chegada você conversou com todo o elenco e disse que iria contar com todos os atletas, inclusive aqueles que porventura estavam não descartados, mas afastados momentaneamente. O que é que você tem a falar sobre esse assunto, sobre aqueles atletas que não vinham tendo tantas oportunidades por inúmeros motivos com o técnico Eduardo Barroca e agora na sua chegada eles podem ganhar novas oportunidades? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos, né, como já falei anteriormente. Toda chegada você gera uma motivação extra muitas vezes para atletas que não estavam sendo utilizados. Acho que isso é normal, qualquer clube, quando tem a chegada do treinador. E um dos princípios que nós temos que ter é observar. Os atletas que estão dentro do clube do CRB, eles são ativos, né? Grande parte, né, presidente, são ativos, tem contrato com o clube. Então, valorizar o ativo do clube também é um dos princípios que nós temos que ter. Então, nós temos que olhar primeiramente da nossa casa para depois fazer buscas externas. Então, alguns atletas, talvez, que não tivessem tendo oportunidades, os atletas passam a visualizar o treinador como uma grande oportunidade. E isso eu falei ontem mesmo na nossa apresentação com os atletas, da mesma forma que aqueles também que estão tendo performance, estão tendo desempenho bom, devem seguir tendo esse desempenho bom, devem trabalhar para ter esse desempenho bom e seguir dentro dessa ótica. Então, acho que isso é normal, acho que isso faz parte do processo de chegada de todo treinador, de você fazer observações. As observações elas não podem ser a longo prazo, as observações têm que ser a curto prazo, porque nós não temos tempo. Então, quando você fala muito de tempo, o tempo nosso é o tempo do jogo, é o tempo que a gente tem no trabalho, é o tempo que a gente tem no campo, para que a gente possa fazer o trabalho. E como eu falei anteriormente para vocês, 80%, 90% mais ou menos dos atletas que estão aqui não são desconhecidos da minha parte. Todos praticamente a gente conhece, e isso também ajuda muito nessa nossa avaliação, que tem que ser uma avaliação com muito critério para que a gente consiga ter saídas, entradas aí dentro disso. Mas o principal acho que o primeiro objetivo nosso é olhar para dentro da nossa casa, entender o que está acontecendo e visualizar o que está acontecendo, para depois você buscar e olhar fora do seu espaço esse tipo de situação. Então, assim, chegou o treinador, eu falo sempre assim, o game está zerado, jogo zerado, vamos iniciar um processo de continuidade, tá, em relação ao trabalho. Isso é uma coisa que eu fiz muito aqui com o presidente, fiz muito com o PC. A gente chega hoje, não é numa terra arrasada, a gente chega num local onde você tem um trabalho de um treinador durante 1 ano e meio, um treinador que eu conheço, um treinador que eu tenho afinidade, um treinador que a gente tem uma boa relação, tanto que a gente conversou, principalmente na segunda-feira, né, presidente? Eu com o Baco, a gente conversou, a gente fez uma ligação, a gente trocou ideias, e isso é muito importante também, para entender o que estava sendo feito e aquilo que você pode fazer de um formato daqui a pouco um pouco diferente, para que você consiga ter os resultados que ele não teve dentro do período que ele teve aqui. Então a gente nunca pode, a gente deve muito enaltecer o trabalho que foi feito anteriormente. Eu acho que isso é fundamental e às vezes nós treinadores pecamos nisso. A gente sempre chega com o discurso de mudanças, de alterações, de radicalismo, e a gente sempre tem que aproveitar as coisas boas que foi feito anteriormente, e a gente vai ver coisas que talvez a gente não concorde, e aí são os caminhos que nós vamos seguir e nós vamos modificar dentro do nosso processo. Então acho que tem que deixar isso também bem claro para todos, que a gente tem aqui não uma terra arrasada.
mas uma terra onde foi feito um trabalho que deu certo em vários momentos, mas que infelizmente numa reta final acabou se gastando, e isso é natural. Eu já tive momentos desses também, que a gente sente e começa a perceber que às vezes a gente não consegue mais atingir tanto o atleta, e isso é normal. De novo, enaltecer o que foi feito anteriormente, para que a gente consiga a partir de agora ter traçar uma rota, às vezes dentro da competição, um pouco diferente do que estava acontecendo até o presente momento. Boa tarde, Mário. Boa tarde, PC. Boa tarde, Fábio. Eu sou o Denison Roma, do Globoesporte.com. A minha pergunta é para você, Fábio. Você chega para assumir uma equipe que está vivendo uma coisa muito atípica, a gente pode dizer assim, dentro da Série B. O CRB tem o terceiro melhor ataque e a segunda pior defesa. Como é que você pretende, a curto prazo, conseguir esse equilíbrio dentro da tua equipe? Você mesmo usou essa frase, é um pouco antagônico, né? Você tem um número de gols marcados tão altos que nem a equipe do CRB tem, e o número de gols tomados é tão grande. Então a gente precisa identificar isso, nós internamente temos a identificação disso, do que fazer, da forma que você vai fazer. Eu acredito muito num jogo equilibrado, tanto ofensivamente quanto defensivamente, e são alguns ajustes que você acaba tendo que ter. Acho que o princípio básico do jogo de futebol ele não vai mudar nunca, né? Que é você fazer mais gols do que tomar. Então acho que esse equilíbrio em relação a isso, entender o porquê que você estava tomando os gols e porque você não estava conseguindo ser tão efetivo defensivamente, é a capacidade nossa aqui e é o trabalho nosso de poder entender isso para poder buscar isso a curto prazo, porque você consiga estancar esse momento que o clube está vivendo e manter esse poderio ofensivo, né, que a equipe tem dentro da Série B, e é muito importante, porque é uma equipe que tem um poderio ofensivo, uma equipe que tem um poder de criação muito grande, e isso já foi comprovado aí durante vários jogos e pelos números de gols marcados dentro da competição. Boa tarde a todos, seja bem-vindo Fábio, seja bem-vindo PC. A minha pergunta para você, PC, a gente gostaria de saber, né, já que você teve o primeiro contato com o elenco, com toda a delegação do CRB durante uma viagem, a gente não pôde ver esse seu primeiro contato, que você contasse como é que foi esse primeiro contato com o staff fixo do CRB, com os atletas, com funcionários, como é que você está passando os seus métodos de trabalho, até porque, apesar de você já ter uma longa história no futebol como atleta e treinador e coordenador, é a primeira vez como executivo. Então, como é que foi todo esse primeiro contato com essa galera e como é que você está passando o seu método de trabalho? Bom, foi a melhor possível, né? É um contato bem direto, bem claro, bem definido, as palavras-chave do vencedor, né? E principalmente respondendo aquilo que a gente encontrou aqui, a gente encontrou uma estrutura que realmente ela te possibilita desenvolver um futebol em que essa expectativa e a nossa realidade ela não condiz, né? Aonde a gente está e aonde a gente deveria estar. Então mostra o que eu falo, um desequilíbrio grande e o que a gente tem que ter um diagnóstico preciso para que a gente mude essa rota o mais rápido possível. E a nossa identificação é em cima daqueles que realmente querem, né? E a palavra-chave é disciplina, entregar o ser melhor sempre. E às vezes uma palavra mais forte ela cria um desconforto, né? Mas o mais importante é que aquele que vai receber, que ele tenha um estímulo para que venha remar para que a gente atinja nossos objetivos. Eu vim para o CRB para atingir o objetivo. A minha chegada, ela não foi uma chegada de uma conversa. Foi uma conversa construída em função do que o CRB precisava e o que eu poderia entregar. E aquilo, como você falou, uma nova função, mas em nenhum momento despreparado para ela. Que eu vim construindo a todo momento, independente de qualquer situação, em função do que o mercado exige. Né? Assim, o mercado exige e o que a minha vivência dentro do campo, o que eu posso fazer em função de proteger todo um trabalho, blindar e não ficar como referencial só o resultado do jogo. Eu acho que o resultado do jogo ele é muito importante, mas todos os processos até chegar no campo, eles são mais importantes ainda. E principalmente a valorização daquilo que a gente sabe que foi a dificuldade para se chegar até aqui. Então, quando a gente fala de uma comissão permanente, eu acho que ela tem que ter a obrigação de integrar, principalmente os que estão chegando, eu, o Fábio, o Lucas, o Capela, para mostrar que tamanha dificuldade que foi chegar até aqui. O quanto foi chegar aqui. E eu sempre me questiono no momento que eu chego, de onde eu vim, aonde eu estou e para onde eu vou. E eu construo o meu caminho. E é dessa forma. E é uma continuidade da minha casa. Quando eu falo em sair da minha casa e ir para o CRB, eu não vim passear em Maceió.
Eu vim trabalhar em Maceió. E às vezes isso incomoda, eu sei que incomoda, e não é só aqui, em qualquer outro lugar, né? Mas a minha palavra-chave é a seguinte: tirar desse desequilíbrio e procurar o equilíbrio em todas as situações. E não só com quem está dentro do campo, principalmente com quem está fora do campo. Eu acho que esse novo estímulo, ele vai ser fundamental, é um start, para que a gente possa ter uma retomada o mais rápido possível, que é o que todos nós queremos. Boa tarde a todos da bancada. Minha pergunta é para o professor Fábio. Recentemente foi noticiado que o auxiliar Felipe Lucena vai continuar como membro permanente do clube. Eu queria saber, assim, ele foi responsável pela transição do Wallace da base para o time profissional, que recentemente foi a maior venda do CRB. O senhor já conversa com ele, já alinha para saber se é possível utilizar os Cria Juninho nessa Série B, principalmente? O clube teve uma postura muito interessante, até conversei com o presidente em relação a isso, a efetivação do Felipe. Porque o Felipe ele acaba trazendo todo o período de trabalho aqui dentro do clube, então ele acabou tendo e acaba tendo essa integração em relação à base. Eu sou formado na base, eu sou um treinador que, aí juntamente com alguns outros companheiros, aí, né, a gente cita alguns outros, não vou citar nomes para não deixar ninguém de fora, mas tem alguns treinadores hoje na Série A e B que são formados dentro do processo de base. Então a gente entende que a base é fundamental, a base é pilar. Ontem estivemos conversando, né, presidente, em relação a isso, sobre essa formatação de ideia de base, formato de base, o que é formação. Então a gente entende isso como algo que tem que ser benéfico para o clube, tem que ser. O CRB hoje, dentro do estado de Alagoas, ele tem e vai ser e é já uma referência em relação à formação e desenvolvimento de atletas. Por tudo aquilo que o clube está construindo, aquilo que o presidente pensa e as pessoas que estão aqui dentro dos seus pares pensam também em relação à base de desenvolvimento. Prova disso é essa situação, né, da venda de um atleta formado exclusivamente dentro do clube para um clube hoje que é um gigante a nível nacional. E ter a figura do Felipe fazendo esse processo de transição, ter a figura do Felipe fazendo esse processo de entendimento, visualização em relação aos atletas de base, para nós é muito importante. Por quê? Porque nós que estamos aqui muitas vezes, devido à rotina, devido a tudo isso que nós temos, exemplo, pelas questões de pressão em relação aos trabalhos, temos que criar, e isso é uma coisa que eu deixo muitas vezes vão ver aqui internamente, a cargo do Lucas, a ajustar isso, e muitas vezes nós vamos treinar com sub-20, muitas vezes nós vamos treinar com sub-17. Então a gente vai organizar todo esse processo de treino para que a gente consiga visualizar também os atletas. E a figura do Felipe nisso, ela tem ponto fundamental, que é enxergar os atletas que têm capacidade de pisarem dentro do profissional, de estarem dentro do profissional. Agora, lançar atletas no profissional é muito difícil, hoje, dentro do Brasil. E isso tem que ser algo que a nossa torcida entenda isso como uma coisa gostosa, uma coisa prazerosa. Você pega aí clubes aí que muitas vezes o atleta, quando ele é lançado com 16, 17 anos, a permanência dele no profissional é de 10, 12 jogos, o torcedor entende isso. Há clubes que não admitem por mais 2, 3 jogos que o atleta tenha um desempenho ruim, um atleta jovem. Então quando você lança e você coloca esse atleta, você tem que entender o tempo de minutagem que ele tem que ter, como fazer isso, de que forma fazer isso. E talvez eu, por ter sido formado na base, por ter trabalhado aí em grandes clubes aí, em sub-20 durante 6, 7 anos, possa ter também e ajudar o clube também dentro desse processo. A gente conversou já em relação a isso. A figura do Felipe hoje para nós é fundamental, não só pela questão da transição de atletas de base, mas também pelo período que ele está dentro do clube e pelo trabalho que foi desenvolvido anteriormente. E isso ajuda muito quando você chega. Nós tivemos experiências, às vezes, em outros lugares que você chega praticamente cego, que a própria comissão da casa tem dificuldade de te passar o que estava sendo feito. E isso nós não vamos ter. Nós estamos tendo um canal, teoricamente, dos melhores possíveis, com todas as informações do que foi feito o trabalho, inclusive com o próprio treinador que estava anteriormente passando essas informações, e o auxiliar que vinha trabalhando durante um ano e meio, conhecendo individualmente os atletas, conhecendo aquilo que foi feito, e isso eu acho que o clube ele tem um ganho enorme, tem um ganho assim, muito significativo dentro do processo de instituição. E a comissão permanente para mim dentro do clube ela é fundamental, porque vai haver os momentos, né, de dificuldade, vai haver momentos de troca, essa comissão ela tem que estar totalmente ciente daquilo que o clube quer, entender o processo de quem estava no lugar aqui da cadeira do treinador para poder passar para aquelas pessoas que vêm depois a seguir. Perfeito. Só para fechar, da minha parte, já ouvimos aí o Fábio, o PC. Financeiramente, o que foi passado, com a estrutura a gente sabe que tem. Financeiramente, é claro que isso é uma reunião do presidente com o PC, com o Fábio, mas financeiramente, dentro do que o mercado pede, eles estão convencidos que tem o CRB financeiramente para tocar até o final essa Série B, presidente, falando agora de dinheiro, de recurso financeiro do clube. Não, com tranquilidade, inclusive, porque todos os dois aqui, eles
entendem e estão entendendo o movimento nacional de cobrança de fair play financeiro. Eles vivem o mercado, então estão vendo alguns clubes de Série B com 1, 2, 3 meses já de atraso de salário, já chegando agora julho, vários clubes engasgando. Então eles estão vivendo isso no mercado, então não é novidade para eles. Eles têm contato direto com os outros clubes, aí pelo próprio mercado mesmo se fala. Então eles entendem como extremamente correta a nossa preocupação de estar sempre com as nossas contas em dia. Hoje a gente está com salário pago no clube. Então vários clubes de Série B hoje já estão com 2, 3 meses de atraso de salário. Então, na hora que eles chegam com essa percepção e entendem a nossa seriedade, austeridade e cuidado e zelo com o orçamento do clube, ajuda inclusive a eles a entenderem que no final do mês eles vão poder cobrar do jogador sem precisar dizer: você não recebeu, mas a gente precisa que você faça o seu em campo. Então, isso aqui é fundamental. O nosso trabalho extra-campo é dar toda a tranquilidade financeira do grupo, sabendo que tem desafios para buscar, para que a gente termine um ano sempre com equilíbrio financeiro, sem dever nada, não deixar nenhum tipo de dívida no clube. Então esse é o desafio sempre da gestão, correr atrás de recursos. Temos dificuldades com alguns recursos, ainda temos recursos do ano passado para receber, tá? Então temos recursos de patrocínios, temos recursos de emendas municipais, que estão com dificuldade financeira, que também atrapalham o nosso planejamento. A necessidade de se criar uma rubrica contínua de venda de atletas é um dos pontos fundamentais do Brasil. Todos os clubes de futebol do Brasil, e eu estou falando dos grandes do Brasil, seja Vasco, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Internacional, Grêmio, qualquer um, Atlético Mineiro, todos vendem jogadores. Real Madrid vende jogador, você tem o Bahia vende jogador. Então a venda de jogador ela é um processo natural dentro do futebol, porque ele retroalimenta o sistema. Então hoje a gente tem dentro do nosso clube, dentro do nosso grupo, talvez uns 5 a 7 jogadores dentro do elenco hoje que está jogando na titularidade, que estão sendo monitorados pela Série A, não somente o Mikael. E aí, aparecendo uma venda muito boa, a gente tem que fazer, porque esse é um dos movimentos necessários dentro do futebol. A gente vai fazer com todo tipo de equilíbrio, zelo e com reposição também. Então, se houver alguma saída de algum atleta, a gente vai no mercado buscar, até porque tem que ser o perder ganhando. É onde você perde o atleta, mas ganha financeiramente. Então, manter o equilíbrio, manter a austeridade, manter o cuidado, e eles são os pares nossos aqui que estão com esse desafio conosco, de manter essa austeridade, o cuidado, o zelo, manter nossos salários em dia, e é o desafio sempre da nossa diretoria. Se houver necessidade de vender algum tipo de atleta, se houver, e vai haver, se eu não vendo ele, eu perco ele dentro de campo. Então, na hora que chega uma proposta muito boa para um atleta, hipoteticamente, está aqui Fábio Matias, jogador de futebol, zagueirão, tal, de repente recebe uma proposta para jogar no Real Madrid, e eu não libero, perdi o jogador dentro de casa. Perdeu o ânimo, perdeu concentração, e o clube perdeu o quê? Perdeu desportivamente e perdeu financeiramente. Então a venda de ativos, ele faz parte do futebol brasileiro, ele faz parte, o CRB está entrando nessa rota, vendemos um primeiro jogador da base, estamos fazendo novos movimentos, a base toda está dentro, tem vários jogadores da base que já treinam dentro do elenco principal. Então esse trabalho, coordenado hoje agora por também o PC, chegando aqui com toda a característica, por Fábio Matias, que também nasceu da base, que trabalhou em divisões de base no Brasil inteiro, eu acho que a gente inclusive fortalece bastante esse departamento. É a integração, é a transição, é o fortalecimento da base, que garotos também que amanhã serão vendidos. Que o exemplo do Wallace possa ser seguido por outros jogadores nossos também, tanto da base como da não base. Jogadores que vocês às vezes já trazem ele pronto e o mercado começa a buscar bastante, como o destaque, por exemplo, que você tem do Dadá Belmonte hoje, que é um dos destaques da Série B, um dos beiradas hoje, que está na crista da onda aí também, e é um jogador e um ativo nosso do clube. Então, criar ativos, e a gente não vai acertar sempre, vai errar também, criar ativos dentro do clube, ter o cuidado, ter o zelo, mas na hora que houver uma proposta muito boa, realizar, porque é assim que funciona o mercado do futebol. Fazer mais uma pergunta ao professor Fábio Matias. O CRB sempre foi muito forte dentro de casa no Campeonato Brasileiro da Série B, até o senhor já conhece quando esteve no Curitiba, inclusive foi derrotado o Coxa pelo CRB aqui no Rei Pelé.
Esse ano não, o CRB tem a terceira pior campanha jogando aqui em Maceió. Como fazer para mudar essa história e fazer do CRB um CRB forte, voltar a ser forte na Série B? Quando a gente joga nesse nível, né, que nós estamos falando de Série A, Série B do Campeonato Brasileiro e Nacional, a gente tem uma questão que é chamada mentalidade, né? E a mentalidade vencedora a gente sempre tem que tentar e objetivar isso. E como fazer isso é um processo diário de fortalecimento em relação aos jogadores. É convicção, confiança, clareza do que vai se passar aos jogadores para que eles consigam ter o melhor desempenho. Então eu acredito muito nisso. E aí 50% do trabalho ele acaba sendo mental, dessa mentalização, dessa capacidade de reorganização, essa capacidade individual do jogador que tem de ser resiliente nos momentos adversos. E aí os outros 50% é a capacidade que você tem em relação à individualidade, a parte técnica, a tática, etc. Então eu acredito muito nesse equilíbrio também. Então é buscar isso. Esse processo, quando você tem também uma chegada de um novo treinador automaticamente, essa mentalização, essa energia, ela acaba sendo renovada e isso tem que ser canalizado, principalmente nessas zonas iniciais agora de trabalho, para que você consiga ter um início já promissor em relação a essa energia e gerar essa convicção e confiança que muitos atletas, em determinado momento, acaba diminuindo. E acho que esse é o grande X da questão de trabalhar com o esporte de alto rendimento, que é tentar fazer com que esses caras retornem isso dentro daquilo que eles já atingiram, dentro daquilo que eles já jogaram, e você conseguir ter desempenho coletivo dentro do campo. Para mim, tudo se baseia no individual para o coletivo. Tem que melhorar a individualidade, tem que estar bem individualmente para conseguir ter desempenho coletivo na sequência. Acho que não acredito de outra forma para que você consiga ter essa mentalidade desses atletas melhorada, se não for da parte individual para a parte coletiva do jogo. Boa tarde, PC, seja bem-vindo mais uma vez. O CRB inicialmente não tinha nos planos ter um executivo de futebol de si próprio, né? Já tinha um gerente de futebol, o Lima Verde, tinha o Gon que chega como um coordenador técnico. Se você chega para o CRB, além da necessidade do mercado, também entende que precisa de algo a mais também no dia a dia. É claro que é pouco tempo, desde a sua chegada até seu segundo dia aqui no CT, mas o que você já identificou que a sua experiência em todos os setores que já passou por dentro do futebol podem ajudar a mudar e melhorar dentro do CRB. Bem-vindo mais uma vez. Olha, agregar, o presidente falou bem, o Fábio falou bem, a gente é um clube formador, dar oportunidade e qualificar o trabalho, principalmente da base, como foi agora do próprio Wallace. Então, quando você vem num trabalho de construção, como o próprio presidente fez, a saída do Barroca, que foi feita uma integração muito grande com a base, e a chegada do Fábio, que também sabe a importância de se fazer, introdução, conhecer da forma do caderno metodológico do clube o que melhorar ou não dentro da formação dos nossos jovens, que são nossos ativos. Então a gente ia implantar lá, desde do sub-13 até o sub-20, uma metodologia em que a gente desenvolva os nossos atletas e melhore as potencialidades para que eles possam estar valorizados no mercado. E não só pelo talento, mas como homem. Né? Então a gente vai estar abrindo e ter oportunidade. Eu sou professor da Academy desde 2016, da CBF Academy. O Fábio é professor da CBF Academy. A gente trabalha na formação dos treinadores. E a gente vai trazer isso para cá, para dentro do CRB, para que a gente possa estar integrado com todos os departamentos, com todas as comissões técnicas, com todos os coordenadores, para que a gente possa estar valorizando o tempo inteiro. Eu acho que é muito a direção que se dá a um executivo de só a ter indicador como o cara que contrata ou não contrata, se deu certo ou não deu certo. Eu acho que é ainda raso uma análise sobre isso. Eu acho que a gestão e os processos, né, quando você coloca dentro do clube e ele começa a fluir, a valorização do atleta ele vem naturalmente. E não só do teu atleta, mas principalmente dos teus profissionais que vão gerar esse ativo, que vão trabalhar esse ativo. Então, assim, é muito importante essa integração, o conhecimento, para que a gente possa, no menor tempo possível, isso possa estar fluindo em frutos para todos nós. PC, boa tarde. Direcionar para você a pergunta agora. O CRB, nesse ano, ele teve uma perda muito considerável no seu elenco, que foi o Matheus Albino, né? Sofreu uma lesão, um grande goleiro, um dos ídolos, a gente pode dizer assim. E quem assumiu aí a vaga foi o Vitor Caetano, um jogador que já está aqui no CRB há 5 temporadas, mas que não tinha uma regularidade de utilização. Você como goleiro que foi, você como ex-preparador de goleiro, técnico também, como é que você avalia essa situação do Vitor Caetano assumir esse desafio, entre aspas,
E se você também pretende ter alguma conversa com ele, já teve alguma conversa para levantar a moral, para dar uma motivada nesse atleta, por tudo que ele vivenciou nessas 5 temporadas e principalmente por uma goleada sofrida, que é natural ter um abalo emocional. É perfeito a sua colocação, e até eu vou colocar e o Fábio vai ter essa oportunidade de como a gente tem um conhecimento grande, principalmente a minha da área e da função, por já ter exercido, e o Fábio ter a oportunidade de já ter trabalhado com o atleta. A gente vê no atleta um potencial muito grande a ser desenvolvido, a ser explorado. Então a conversa com o profissional, com o Luciano, né? O treinador de goleiro, para que a gente possa ter essa integração com o Alex, com o da base, porque existe a minutagem quantitativa e a qualitativa. O goleiro, geralmente, você falou muito do Albino, o Albino foi meu goleiro em 2015 no Joinville. Então, assim, quando ele tem uma oportunidade, uma sequência, foi a mesma forma que o Albino quando chegou no CRB. Ele chegou em função de não estar tendo uma oportunidade, teve no Londrina, num momento de dificuldade. E aí sai para o Botafogo, e do Botafogo, se eu não me engano, vem. Não é isso? Então, é a oportunidade que você faz e a qualidade que você vai dar aos seus minutos. O Ari Barros sai daqui do CRB, a informação que a gente adquiriu através das apurações foi que o CRB teve um entendimento interno de fazer uma cúpula ali para as contratações. Pouco tempo depois chegou o Gum para ser coordenador técnico e agora chega o PC para ser o executivo de futebol. O que é que mudou daquele entendimento, daquele momento para agora, e se agora o time do CRB já vai ter um direcionamento melhor de cada função, de cada pessoa do departamento de futebol? Bom, primeiro, em momento algum a gente disse que não ia mais trazer o diretor de futebol. Em momento algum a gente disse que o CRB não teria um diretor de futebol. Apenas a gente entendeu que, com um distanciamento ainda da janela, a gente poderia procurar com mais tranquilidade o profissional. Porque muito mais importante do que simplesmente trazer no outro dia qualquer tipo de profissional é você trazer o profissional certo. Então a pior coisa que poderia acontecer para o clube seria trazer um profissional que não tivesse a altura do clube, não tivesse a altura da expectativa nossa, e amanhã eu tivesse que tirá-lo novamente, causando um trauma ao clube. Então, trazer no momento certo, na hora certa, era o que a gente ia fazer. Então, em momento algum, vocês ouviram de mim dizer, eu não vou trazer. Agora, momentaneamente, enquanto a gente estava definindo, decidindo e buscando esse profissional, lógico que as decisões inerentes a esse cargo, a essas funções, estavam sendo tomadas, sim, por uma cúpula, por um colegiado de decisões que tinha que ser. Então, é diretoria, inclusive o próprio treinador, estava cada um absorvendo um pouquinho do trabalho do espaço deixado pelo nosso diretor executivo, e assim que a gente entendeu que, olha, encontramos aí que é o Gum, entendemos o Gum, trouxemos o Gum já para suprir um espaço e uma lacuna, trouxe ele e por que trouxe o outro? Trouxe o outro porque o projeto era para trazer realmente e dar um pouco mais de corpo. Na hora que a gente entendeu e conseguimos fechar com o PC, que para mim, inclusive, eu disse até o PC, seria um sonho nosso, pelo projeto que a gente tem, pela forma que a gente trabalha, trazer um cara da área acadêmica, um cara inteligente, um cara que viveu momentos importantes, um cara que já viveu todos os espaços técnicos, inclusive professor da educação física também, então ele tem a capacidade de campo, tem a capacidade técnica, física, ele tem condição de avaliar números. Esse é o profissional que a gente precisa. Opa, podia ter sido no outro dia. Se a gente tem encontrado o PC no outro dia e tem entendido que o PC era o cara, a gente talvez trouxesse ele num dia posterior à saída do Ari. Não foi o que aconteceu, realmente aconteceu neste momento, por isso ele chegou. Mas ele chegou não porque o clube decidiu que não ia trazer. A gente trouxe porque realmente chegou no momento. E chegou no momento importante, com alguns dias antes da abertura da janela, com o movimento já criado, tenho certeza que vai contribuir bastante com o nosso dia a dia, com a experiência dele, com a passagem dele, com tudo que ele vai trazer para dentro do clube, não só em campo, mas principalmente fora de campo. CRB e Bolsa de Aposta, em busca do resultado.